Estamos aqui para começar mais um estudo da palavra, terça-feira. Estamos aqui porque Deus nos deu esse grande privilégio. Estamos aqui porque amamos a palavra do Senhor. Gostamos de estar na presença do Senhor. Estamos aqui porque temos o prazer de transmitir essa mensagem. Deus, nesse estudo, tem algo a falar ao seu coração. Com certeza, eu convido a você que está me ouvindo, aqueles que vão se chegar, que se preparem. Nós vamos continuar o estudo da palavra, a qual nós temos dado aqui na igreja. Nós temos dado um estudo aqui sobre a ira de Deus. A ira de Deus. A gente olha hoje, nós observamos tudo que está acontecendo e nos perguntamos: será que é Deus que está causando tudo isso? Deus se ira também. Deus é amor, mas Deus é ira. E nós vamos continuar esse estudo da palavra em Romanos, capítulo 1, 18, 19. Eu gostaria que você já deu o horário, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Salmo 91. Salmo 91, ele diz assim, Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e com suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois ele disse: o Senhor é o nosso refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia! Olha só o que esse texto diz: nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É nisso que eu creio, meu amigo. É nisso que eu creio. Deus, ele é poderoso para guardar a sua casa. Deus é poderoso para te proteger, para te livrar de todo mal. Deus é poderoso para te curar de toda enfermidade. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus por esse estudo da palavra do Senhor, aquilo que Deus quer falar ao seu e ao meu coração através desse estudo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai, Tu que és poderoso na terra, no céu, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha agir, ó Deus, no nosso coração. Que nesse estudo da Tua palavra, Pai, que possamos crescer, nos fortalecer no Senhor, Pai. Que jamais venhamos perder a fé em Ti. Deus, toma a nossa casa, a nossa família. Deus, é a Tua palavra, Pai, é que nos diz aqui hoje: praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Nenhum mal sucederá, Senhor, sobre nós. Eu oro e clamo a Ti, ó Deus, pela nossa família, porque o Senhor tem sido fiel e bondoso para com Teu povo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, eu gostaria que você desde já, abrisse a sua palavra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, onde iremos meditar um pouco sobre a ira de Deus, né? E a minha proposta para você
nesse momento é que a pergunta que eu gostaria de fazer, né, é o que causa a ira de Deus? O que causa a ira de Deus? O que deixa Deus transtornado com esse povo? O que causa isso? E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse momento. Então eu convido a você ao estudo da palavra do Senhor, né? Então, uma Bíblia aí do seu lado, abra essa Bíblia, lá em Romanos, vamos abrir a palavra aí, Romanos, capítulo 1, nós já temos caminhado aí, nós já estamos estudando o livro de Romanos, né? Nós vamos estudar todo ele, nós estamos aí um bom tempo nesse capítulo 18, esse capítulo 18 e 19, então Romanos aí, capítulo 18, muito conhecido, né? 18 e 19, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles e porque Deus lhes manifestou. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus, ele se manifestou a nós através do seu Filho Jesus. Mas, por outro lado, também a natureza revela o nosso Deus. O mundo, o universo, o cosmos, revela o poder do nosso Deus. Mas eu e você sabemos que isso não é o suficiente para salvar o homem do seu estado, do seu pecado. O fato de você e eu reconhecermos que Deus criou todas as coisas não é o suficiente para nos salvar. Por isso, eu gostaria então de a gente tratar sobre isso hoje. O que causa a ira de Deus? O que deixa Deus transtornado? O que deixa Deus furioso? Lembrando que a ira de Deus, por mais irado que Deus esteja, a ira de Deus não é como a nossa. Porque a ira de Deus é uma ira santa. É uma ira pura. Deus poderia ter consumido todo esse povo, destruído toda a nação. Mas Ele assim não o fez, por amor a nós. Então Deus tem todo o poder na sua mão. Todo o poder, mas mesmo assim Deus nos ama. Mas não se esqueça, Deus também é justo. Deus é justo. Então o que causa a ira de Deus? Primeira coisa, irmãos, o que causa a ira de Deus é as pessoas não entenderem o Evangelho. Achar que o Evangelho é simplesmente viver uma vida cheia de moralidade. Achar que o Evangelho é um apelo emocional para que você tenha uma boa conduta, para que você tenha um bom comportamento. Isso não é o Evangelho, isso causa a ira de Deus, porque o Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho não é o esforço que nós fazemos para alcançar essas boas novas. Não é um apelo, o Evangelho não é um apelo para que nós façamos alguma coisa para alcançar a bondade de Deus, para alcançar o amor de Deus. Deus fica irado por isso, porque nós esquecemos o que o seu Filho veio fazer na terra. Irmão, tem gente que acha que Deus gosta de ver você sofrer. Tem gente que acha que a única coisa que agrada a Deus quando recebe uma cura, uma bênção de Deus, é quando ele vai se martirizar, fazer algum sacrifício, e isso causa a ira de Deus. Então, irmãos, o que causa a ira de Deus? É quando você não entende, não compreende o Evangelho. Isso traz a ira de Deus. E aí nós pegamos esse Evangelho e fazemos do Evangelho, botamos uma roupagem nele. E nessa roupagem,
tudo que Deus não quer, né, dentro dessa roupagem. É um moralismo que Deus não quer. É algo que não passa na mente de Deus, não entra no filtro de Deus. Porque o Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. Mas o que causa a ira de Deus? O que deixa Deus irado? Além disso, o que leva Deus às vezes a castigar o seu povo? Está aí, ó. Texto do Evangelho diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A Bíblia, irmãos, diz que só Jesus poderia pagar o preço na cruz. A Bíblia diz que só Jesus poderia salvar o homem do seu pecado. Mas infelizmente o homem acha que pode se salvar com a sua moralidade, com a sua bondade. Então para que Jesus foi morrer na cruz? Uma morte em vão. Se eu posso me salvar, então não tem motivo, não tem o porquê ele ter morrido na cruz, ter passado por tudo aquilo que nós sabemos. Ele foi torturado na mente, ali no Getsemane, quando ele orava ao Senhor, pedindo a Ele que afastasse dele esse cálice, onde ele diz: se for possível, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Para que tudo isso? Para que todo esse sofrimento, essa angústia na alma, esse choro, esse suor que chegou a sair gota de sangue nesse suor? Para que tudo isso? Para que Jesus bradar lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus ia deixar o filho dele morrer por nós, se nós mesmos pudéssemos nos salvar da nossa situação? Aí, irmãos, a ira de Deus vem com força. A ira de Deus vem por causa... O homem perverteu essa verdade. Por isso que o homem acha que ele pode se salvar através do conhecimento, através da bondade, através da moralidade, através da conduta. E aí, irmãos, a ira de Deus vem. Eu fico pensando, Jesus experimentou toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus estava sobre o filho dele ali naquela cruz. Toda a ira de Deus. Toda a nossa imperfeição, toda a nossa impiedade, todo o nosso mal estava sobre Jesus, porque a Bíblia diz que ele levou na cruz toda a nossa enfermidade, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados estavam sobre ele ali. Então, irmãos, por que então eu posso achar que eu, através daquilo que eu faço, com meus esforços morais, eu vou atingir o céu? Não vou. Isso causa a ira de Deus, por não compreendermos essa revelação do Evangelho. A revelação é clara, irmãos. Nunca houve uma revelação tão clara como essa. Que só Jesus pode salvar o homem. Mas o homem perverteu essa verdade pela injustiça, criando o seu próprio Deus, que é Ele mesmo. Então, o que causa a ira de Deus? O que deixa Deus irado? O que deixa Deus transtornado conosco? É quando nós não entendemos o sacrifício de Cristo na cruz. Devemos compreender que antes de vermos o amor de Deus na cruz, precisamos ver a ira de Deus sobre o Filho dele. Devemos entender isso.
Onde você olhar o amor de Deus por nós ali, levando Jesus na cruz, nós devemos entender que a ira de Deus estava ali sobre ele. E só por meio dele, o homem pode atingir a salvação em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Isso se encontra lá em Romanos 6, 23. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, acompanhasse comigo aí, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, que diz aí: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém gosta da doutrina da ira de Deus, porque prefere entender esse Deus que ama, e somente ama. Ele não faz outra coisa a não ser amar. Deus não se ira. Deus concorda com tudo. Não, definitivamente não. Deus não concorda com o pecado, Deus se ira com o pecado. E a ira de Deus, ele vem contra toda impiedade. A ira de Deus, irmão, está ligada ao seu amor. Deus nos salvou por amor, mas a ira de Deus estava sobre o Filho dele. A salvação que nos foi dada foi através de Cristo. Nenhum homem pode achar que por ele estar numa igreja, por ele servir a Cristo numa igreja, por ele ser um presbítero, um diácono, um missionário, um pastor, ele achar que por isso ele vai ser salvo. Apartai-vos de mim, maldito. É isso que ele diz. Ah, eu falava em línguas, eu profetizava. Não te conheço. Porque a salvação não é pelo cargo que você tem, não é porque você é uma professora, não é porque você é um professor de escola dominical, não é o cargo que você exerce na igreja, não é a humildade que você passa dentro da igreja, porque Deus conhece o coração do homem. A religião só produz moralidade, mas não salva o homem do seu pecado. Elas só estão interessadas na glória de Deus, nas bênçãos de Deus, naquilo que Deus pode realizar, o que Deus pode fazer por mim. A religião, ela só quer isso de você. E a religião, ela vê o evangelho como algo de simplesmente viver uma vida de moralidade para chamar a atenção de Deus. Mas não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Portanto, isso causa a ira de Deus. Alguém achar por ser pastor, por ser líder de comunidade, de igreja, religião, vão ser salvos. Não. A única porta para o homem ser salvo é Jesus Cristo. Não tem outra porta. A única solução do homem perdido, seja ele quem for, seja que autoridade, cargo que ele ocupa, ele só é salvo por Cristo Jesus. Você não é salvo pela quantidade de tempo que você já está na igreja, pelo tempo que você está na igreja. Você não é salvo por isso. O homem é salvo por Cristo. Por isso vem a ira de Deus. Não se acomode, meu irmão. Não se acomode. Tem pessoas, às vezes, que acham que ensinando os seus filhos, ensinando na escola uma religião, né, isso vai trazer ao coração do seu filho uma vida, um bom comportamento, vai gerar nele uma melhora, né? Tudo bem, mas eu preciso entender que isso não vai salvar o seu filho. Quem salva o seu filho é Jesus Cristo. Jesus sofreu a ira de Deus na cruz. E mais um texto da palavra do Senhor, que se encontra aí,
em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vocês acharam aí? Eu vou ler. Versículo 9 ao 10. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Não há. Não há essa pessoa. Não existe essa pessoa. Tem muitas pessoas que podem pensar que no Evangelho é o suficientemente para ela ter condições de se achegar a Deus. E achando que essa consciência do Evangelho sem Cristo vai fazer isso. Não vai. Porque o Evangelho tem que ter Cristo, tem que ter cruz. Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Cristo. Somos limitados, irmãos. Somos limitados. Jeremias 23:20 diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Assim foi com o povo de Israel, irmãos. O povo de Israel sofreu a ira de Deus. Eu quero concluir esse estudo pensando duas coisas com você. Como eu disse no começo, o que tem causado esse transtorno todo no mundo? Primeiro, quem causou isso foi o homem, não foi Deus. O povo de Israel, Deus cuidou do povo de Israel, mas o povo de Israel, com o tempo, foi distanciando de Deus, foi se afastando de Deus, Deus tentando se aproximar do povo e o povo tentando afastar de Deus. O povo começou a viver uma vida total desobediência à palavra dele. E por causa da desobediência, a ira de Deus veio sobre o povo. Eu não tenho a menor dúvida. O homem causou isso. E aí, a ira de Deus vem sobre o povo. Mas eu quero dizer para você que o povo de Deus, que chama pelo nome dele, se humilhar e orar e buscá-lo de todo o seu coração, ele vai guardar a sua casa, a sua família e vai sustentar o seu lar. O que causa a ira de Deus é quando nós não reconhecemos o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O que causa a ira de Deus é quando nós achamos que nós, por nós mesmos, podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer nada, sem Jesus não podemos fazer nada. Tudo na vida, tudo que viemos a fazer, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Reconheça isso, querido. Deixa Deus guardar a sua casa. Quando o anjo da morte passou ali em Israel, ali no Egito, não atingiu o povo de Deus lá em Gósen, porque Deus estava com o seu povo através de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que Deus te abençoe, para que Deus te ilumine, para que você esteja debaixo do cuidado dele, como diz o Salmo que eu acabei de ler. Que esse Salmo venha iluminar a nossa mente, que esse Salmo venha trazer ao nosso coração o conforto, que esse Salmo 91, que não seja um salmo de amuleto, mas um salmo que entra no seu coração, e que você saiba que Deus está guardando a sua casa, a sua tenda, seu filho, seu casamento. Quero orar pela sua vida, pedir a Deus para que Deus te abençoe. Ore comigo, pedindo ao Senhor para que Deus te ajude. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus,
aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Lava o nosso coração, Pai. Ilumina, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, ver a mão do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. Deus, eu peço ao Senhor por aqueles que estão, Pai, sofrendo, por aqueles que estão de luto, por aqueles que estão internados. Deus, que o Senhor visite esse leito do hospital. Oh, Jesus, o Senhor é a nossa cura. Vai curando as nossas enfermidades. Deus, coloca, Deus, aqueles que estão precisando de uma cura nesse momento. Coloca a vida do Heron, coloca a sua casa, a sua família, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, só o Senhor para cuidar de nós. Só o Senhor para nos guardar. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos ouve quando clamamos a Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe o seu lar. E que possamos continuar firmes, crendo nesse Evangelho de Cristo. É Ele que salva o homem. É Ele que liberta o homem. É Ele que consola o homem. É Ele que nos dá a graça de estarmos aqui trazendo essa mensagem para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.